Fala, turma! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Natan, vou ser o professor de vocês na disciplina de Promoção à Saúde do nosso curso de técnico em enfermagem. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz de poder passar esse módulo com vocês, de poder estar transmitindo conhecimento para vocês. Eu sou biomédico, microbiologista e mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade Federal do Mato Grosso. Aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham algumas dúvidas. Nós vamos ter também os nossos fóruns lá no nosso portal para que vocês possam deixar as dúvidas de vocês para que nós possamos debater alguns assuntos pertinentes à nossa aula. Também vamos ter o nosso grupo no WhatsApp para que nós possamos tirar dúvidas, conversar sobre a disciplina e espero poder contribuir e ajudar vocês nessa caminhada, certo? Sejam muito bem-vindos e vamos à nossa primeira aula, que nós vamos falar sobre a máquina perfeita que é o corpo humano. Então, se nós fecharmos os nossos olhos e ficarmos estáticos, isso não vai impedir que o nosso corpo perca o funcionamento, então ele está em constante funcionamento. Isso nós precisamos ter muito em mente, porque ele vai estar fazendo atividades essenciais para o seu funcionamento, que é respirar, distribuir o oxigênio para as nossas células. Aqui nós já temos um mecanismo que está funcionando o tempo inteiro e nós não conseguimos ver, mas ele está sendo executado. Por exemplo, o nosso oxigênio, ele entra pelas nossas vias aéreas, ele vai lá para os nossos pulmões, lá acontece toda a troca gasosa e esse oxigênio ele é transportado para os nossos órgãos e tecidos através das hemácias, que são essas células bonitas anucleadas que são essenciais para a oxigenação dos nossos órgãos e tecidos. Então, os nossos músculos eles se contraem, eles se relaxam a cada movimento e isso é transmitido através dos nossos nervos. E tudo isso está acontecendo em total sincronia, permitindo com que nós tenhamos vida. Então, de forma geral, o corpo de nós, seres humanos, ele é constituído no nível químico. Então, nós precisamos entender que quando nós vemos um corpo, eu como ser humano, você como ser humano, a gente precisa ver que sempre pensar do pequeno para o grande, do micro para o macro. Então, nós precisamos ver que tudo isso é constituído de um nível químico, de átomos, que é a menor unidade do nosso organismo, do planeta. Então, esses átomos, eles vão se ligando, vão formando as moléculas, e essas moléculas, elas vão interagindo entre si, vão formando células. Essas células, elas vão se juntando, formando tecidos. Esses tecidos eles vão formando órgãos e esses órgãos vão se formar o sistema. Então aqui nós temos o átomo, as moléculas, as células e os tecidos, eles são organizados em nível microscópico. Olha aqui, átomo, molécula, aqui nós temos molécula de oxigênio, de hidrogênio, células e tecidos, então é nível microscópico. Já no nível macroscópico nós temos os órgãos, o sistema e o nosso organismo por completo. Então, lembrando, ele possui 6 níveis de organização: nível químico, nível celular, nível tecidual, orgânico, sistêmico e também o nosso organismo por completo.
Então, o nível químico, ele vai incluir todas as substâncias químicas essenciais para a nossa vida. Então, essas substâncias químicas, elas são constituídas por átomos, que eu falei para vocês anteriormente, que ela é a menor unidade de matéria, e alguns são, por exemplo, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, cálcio, potássio, o sódio, que eles são essenciais para a manutenção da nossa vida. Por exemplo, o hidrogênio, por exemplo, a molécula de água, ela é formada por H2, duas moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio. Então, esses átomos eles vão interagindo entre si para poder formar moléculas maiores, para que nós tenhamos essas moléculas dispostas no nosso organismo para poder fazer com que nós tenhamos a manutenção da nossa vida. Então, esse é o nível químico. Então, os átomos eles vão se combinar, para poder formar essas moléculas. Então, um exemplo são, por exemplo, de moléculas que são essenciais para o nosso funcionamento do organismo. São as moléculas de proteínas, os carboidratos, que são os açúcares. Nós temos também as gorduras, que são os lipídios, e também as vitaminas. Então, as moléculas, por sua vez, elas vão se combinar para poder formar o próximo nível de organização, que é o nível celular. Então, o nível celular é qualquer organismo vivo que é composto por células. As células nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado na nossa aula presencial, mas as células, elas são unidades estruturais e funcionais básicas de um organismo. E elas, dentro das nossas células, elas têm diversas organelas que são ferramentas essenciais que possuem funções específicas para que essa célula exerça atividade metabólica. Então, muitos tipos de células no nosso corpo, nós vamos ter diversos tipos de células para poder fazer diversas funções no nosso organismo. Por exemplo, células musculares, para que eu consiga esticar, contrair o meu músculo. Nós vamos ter as células nervosas, que vão fazer as nossas sinapses, os nossos neurônios. Nós vamos ter as células sanguíneas. Um exemplo que eu falei anteriormente para vocês é a hemácia, que ela é responsável pela oxigenação através de uma proteína que está no interior dela, que é a hemoglobina. Nós temos também células de defesa, que nós vamos ver na próxima aula sobre o nosso sistema imune. Então, cada uma dessas estruturas, desse nível celular, ela vai, dependendo do local onde essa célula estiver, ela vai ter uma função diferente, certo? Então, o nível tecidual. Os tecidos são grupos de células que são semelhantes na aparência. Então, quando a gente fala em células que estão reunidas em tecidos, no nível do tecido, são grupos de células que se assemelham na aparência, cuja função e origem, elas juntas, elas realizam uma função em particular. Então, os tipos básicos dos tecidos são tecido epitelial, tecido de sustentação, tecido sanguíneo, tecido muscular e também o tecido nervoso. Então, não sei se vocês já ouviram falar nas células-tronco. Essas células-tronco, elas são essenciais, existem muitos estudos que falam sobre as células-tronco, porque as células-tronco, dependendo de qual estímulo que ela receba, ela pode se transformar em qualquer célula essencial para o nosso organismo. Então, aqui nós temos as células-tronco, elas podem se transformar em diversas outras células. Então, essas células, quando elas estão todas juntas, elas formam tecidos. Quando elas são iguais, semelhantes na sua aparência, elas são chamadas de tecidos. Já o nível orgânico são quando diferentes tipos de tecidos eles são unidos formando o nível orgânico. Então, os órgãos eles são compostos por 2 ou mais tecidos diferentes, que eles vão ter funções específicas e geralmente eles vão apresentar uma forma que eles vão reconhecer entre eles. Por exemplo,
o coração, os pulmões, o cérebro, os rins e entre outros. Por exemplo, aqui o nosso estômago. O estômago, ele é formado, o que eu falei para vocês anteriormente? O tecido ele é formado por células semelhantes que estão juntas. E o nível orgânico, por exemplo, o estômago ele é constituído por células do tecido muscular não estriado, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido sanguíneo e também o tecido epitelial. O nível sistêmico é um sistema que ele vai constituir órgãos relacionados que vão desempenhar determinada função. Por exemplo, o sistema digestório, que ele vai funcionar funciona na digestão e absorção dos nossos alimentos, e ele vai ser composto, por exemplo, pela boca, pelas glândulas salivares, pela nossa laringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, intestino grosso, fígado, vesícula biliar e também o pâncreas. Então o sistema ele é a base para o plano estrutural geral do nosso corpo. Então quando a gente fala em sistema, o sistema é tudo aquilo que faz com que funcione o nosso organismo. Exemplo que eu deixei aqui para vocês, o sistema digestório. Então, a partir do momento que nós temos o sistema, nós estamos e juntamos vários sistemas, nós temos o organismo, que é o ser humano por completo. Então, ele é o mais alto nível de organização de um organismo. Então, todos os sistemas eles vão estar funcionando como um organismo completo, como compõe o organismo, para que nós tenhamos o ser vivo. Então, aqui nós temos, para compor o ser vivo, nós temos o sistema circulatório, nós temos o sistema nervoso, nós temos o sistema esquelético, os ossos também fazem parte desse sistema respiratório, o sistema digestivo e também o sistema muscular. Essa aqui é só uma aula prévia do que nós vamos ver nessa aula de sistema. Na nossa aula presencial nós vamos ver um pouco mais aprofundado e também nós vamos ver sobre as células. Espero que vocês tenham gostado. Anotem as dúvidas que ficaram e nós conversamos na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!